Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Filosofia Espírita, da coleção. Nós já estamos no volume 4. Para quem está chegando aí agora, nós vamos começar então lá no último subitem do capítulo 3, Retorno da vida corporal à vida espiritual, do Livro dos Espíritos. Nós vamos entrar na questão 163, o subtítulo é Perturbação Espiritual. Esse é o assunto que nós vamos tratar na live de hoje. E eu achei muito interessante, pessoal, porque os textos que nós vamos estudar hoje, os comentários de Miramês, vai realmente ajudar a gente a refletir sobre esse momento do retorno, do nosso retorno da matéria para o mundo espiritual. Como que acontece isso? Nesse último subtítulo nós vamos refletir sobre essa perturbação que nós já sabemos que acontece no momento do desencarne, ou após o desencarne, como queiram, É uma perturbação que nós vamos entender melhor como ela acontece. Mas antes de começar, é importante a gente lembrar, não é uma fórmula matemática, A doutrina não é uma fórmula matemática. Porque aconteceu desse jeito com o fulano, vai acontecer com todo mundo? Não. Cada caso, a gente sabe que tem os seus agravantes, tem os seus atenuantes. E aqui, no Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer para a gente informações concretas, informações realmente que ele pôde verificar durante o estudo, durante a organização do Livro dos Espíritos, para trazer para a gente essas informações que os espíritos superiores trouxeram a ele, deixaram a ele para que ele organizasse. Então vamos pensar um pouco sobre isso, vamos tentar ser um pouco relativos, para a gente não afirmar sempre que acontece desse jeito ou acontece daquele outro jeito. Então o nosso esforço hoje vai ser nesse sentido, de compreender a multiplicidade de possibilidades. Então essa perturbação, ela pode acontecer, ela vai acontecer em várias situações, ela vai se estender ou não. Então é um pouquinho isso que nós vamos comentar hoje durante o estudo dessas 3 questões, para a gente finalizar então o capítulo 3. E já na live da semana que vem nós vamos entrar no capítulo 4, que é a pluralidade de existências. Então, quem quiser ler antes aí também, fica à vontade, para que a gente possa sempre poder contribuir um pouco mais com o estudo aqui. Todos vocês que chegaram depois, o Pedro, a Josiane, a Joyce, que eu vi aí também, a Joana, e todos vocês que chegaram aí, sejam muito bem-vindos. E vamos lá pegar então o Livro dos Espíritos, lá na questão 163. Olha só o que Kardec então vai perguntar aos espíritos. Ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Então, olha só, voltando só um pouquinho aqui, nós estávamos falando anteriormente sobre a separação da alma e do corpo, no momento ali, como que acontece esse processo. E aí aqui, na live de hoje, no estudo de hoje, a gente vai focar então após o momento do desencarne. Então, essa perturbação que acontece logo em seguida. É isso que nós vamos focar hoje. E a resposta dos espíritos diz o seguinte: consciência imediata não é a palavra. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então, olha só, consciência imediata não é o termo ainda, não é a palavra. Mas ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então, é isso que nós vamos tentar entender. O que é esse estado de perturbação? Nós vamos buscar também, como exemplo, algumas possibilidades, como que acontece isso. O texto de Miramês, o próprio texto, já traz para a gente alguns elementos para a gente poder refletir e entender melhor isso, Então eu vou entrar já no texto de Miramês para a gente então comentando com bastante calma, com bastante cuidado, para a gente vendo realmente essas possibilidades, ela fica algum tempo em estado de perturbação. É isso que nós vamos tentar entender então. Quem tiver a coleção aí, Filosofia Espírita, nós já estamos no volume 4, mais da metade do livro aqui já. Lá no capítulo 10,
onde Miramês vai analisar então a questão 163 do Livro dos Espíritos. O título do capítulo é Estado da Alma depois da Morte. Então olha só o que ele vai começar dizendo para nós aqui. Depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Então olha só, ele já começa dizendo aqui que depois que se concretiza o fenômeno da morte, né, a morte física, é quase comum, por falta de elevação, e isso vai variar de alma para alma, de espírito para espírito, né, que ela entre em estado de perturbação. Os seus sentidos adormecem. É como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas. Esse laço se desata com um tempo que varia de alma para alma. Então aqui ele já traz essa informação aí do laço fluídico, né, pessoal? Que nos mantém na matéria, né? Nos mantém o nosso espírito aqui encarnado, vivendo as experiências materiais ainda. Então ele vai dizer que logo aqui nesse começo, né, a alma ainda permanece de alguma forma, até que esse laço vai sendo desfeito, ele vai sendo pouco a pouco ali, né? Ele vai sendo desfeito, vai sendo desenlaçado mesmo. A imagem do laço ela é muito interessante, porque a gente pode imaginar ele se desfazendo, né? Ele se abrindo, ele pouco a pouco ali, né? E essa velocidade, né? Esse laço se desata com o tempo que varia de alma para alma. Então, o tempo também é algo importante aqui no estudo de hoje, que nós vamos levar sempre em consideração. Então, vai depender de cada situação, vai depender do tipo de morte, de como a pessoa realmente, o conhecimento prévio que ela tem. É isso que nós vamos, pouco a pouco, compreendendo aqui no texto de hoje. Olha só para a gente seguir, então. A libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. Então essa total libertação aqui, pessoal, o que é que vai realmente ditar o tempo, né? E aí o tempo é um atributo, é um termo importante para a gente analisar aqui, né? O que é que vai ditar o tempo? Miramês já traz para a gente essa informação logo no começo. Depende da sua condição moral. Essa libertação completa, né, do espírito, da carne, da matéria, vai realmente levar em consideração a condição moral. O que é a condição moral aqui? Vamos pensar um pouco? Será que o que a pessoa fez durante a vida, o que ela acertou, o que ela errou, o tipo de vida que ela teve, o nível de conhecimento que ela adquiriu, que ela já tem de outras experiências materiais, não somente da última? Então, essa condição moral aqui, vamos pensar nas possibilidades que ela teve de se desenvolver, de se aprimorar, de exercitar talvez a reforma íntima, e ela utilizou disso ou não. Então, olha as possibilidades que a gente pode pensar, né? Então, como que isso vai influenciar no momento que o espírito tem que deixar, né? Ele deixa a matéria, ele é desligado da matéria. Como que isso vai influenciar? Isso vai ajudar? Isso não vai ajudar? O que vocês acham? Então, isso nós vamos entender isso, essa influência, essa condição do espírito, né? Do que ele viveu, do que ele aprendeu, do que ele semeou, do que ele retificou, do que ele cumpriu até mesmo da sua programação reencarnatória também, né? A gente pode pensar. Foi um espírito trabalhador que se dedicou, plantou boas sementes. Isso tudo, pessoal, a gente vai pensando, a gente vai trazendo para a gente poder analisar o que é essa condição moral. E aqui a gente vai tirar ou diminuir aquela imagem de santidade, não é isso, tá? Ah, então a pessoa foi um santo durante a vida. Não é isso, tá? Porque geralmente essa imagem, ela é uma imagem deturpada nossa. Nós não temos
condições de olhar para uma pessoa e dizer o que ela é, o que ela fez, ou o que ela... A gente não tem essa possibilidade. Então, tudo, no momento que a gente vai retornar então ao plano espiritual, toda a nossa bagagem, né, tudo que a gente já viveu, entra, né, nesse momento para que a gente possa então, como disse Jesus, né, a cada um segundo as suas obras. Então, quais foram as nossas obras? Foram obras verdadeiras, obras concretas, ou foram só da boca para fora muitas vezes, né? Será que eu soube vivenciar os ensinamentos que Jesus ensinou, deixou para nós? Ou foi da boca para fora? Ou foi só a vistas da minha religião? Ou foi realmente algo que eu consegui vivenciar? Então isso tudo a gente vai trazendo aí para a gente pensar o que seria essa condição moral. E aí não vai entrar, claro, não é uma obrigatoriedade, a gente pensar em religião. Porque nós sabemos que existem pessoas que não possuem uma religião, mas vivem a caridade na sua essência. E aí? Então, essa condição moral, né? Essa condição realmente ligada aos ensinamentos do Cristo que vai realmente fazer a diferença. Vai nos ajudar nesse momento. A libertação do espírito dos liames da carne depende da nossa condição moral. O que é que nós já adquirimos de patrimônio espiritual, que a gente vai levar, que não vai acabar com a matéria, né? Nosso espírito vai caminhar com isso aí por toda a nossa caminhada evolutiva. Então isso vai independer, né? Não existe regras. A única regra, pessoal, para a gente pensar aqui, se a gente pudesse enumerar uma regra, é realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus. Amor, caridade, o bem. Aí sim, e aí não tem como a gente colocar rótulos, né? É tal religião, é essa religião. Não. O ser humano, de uma forma geral, o que ele viveu, o que ele construiu, o que ele está construindo até aquele momento ali de conhecimento, é compatível? Está fazendo com que ele se engrandeça moralmente? Aí sim, isso vai fazer diferença, vai ajudá-lo nesse momento. Dando sequência aqui para a gente entender a linha de raciocínio que Miramês vai usar aqui, olha só. A libertação do espírito, dos liames da carne, depende da sua condição moral. Há casos muito raros em que, imediatamente após a morte do corpo, o espírito se liberta sem perda de consciência, assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. Então tem essas diferenças, né? Ela vive na ilusão envolvida pela ignorância. Então tem esse contraponto aqui. Ao mesmo tempo, né, em casos raros, como ele coloca aqui, alguns, logo após, pessoal, já retomam a sua consciência muito rapidamente. Quer dizer, aquele prazo ali, essa perturbação que a gente está falando, ela acontece de uma maneira muito rápida, mas é muito raro, né? Então já outros, a alma só vai conseguir se livrar ali quando realmente aquele corpo já não existe mais materialmente falando, né? Então tem esse contraponto aí. Dando sequência aqui, no terceiro parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte: o mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual. Então é o mais comum. Edu, será que eu vou passar por... É o mais comum. Então nós já, entre aspas, já esperamos que isso aconteça. Agora a gente espera, a gente quer que seja o mais rápido possível, né? A gente não quer ficar naquele estado ali por muito tempo, por muitos anos, por muitas décadas, enfim. Então, o mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando já estiver madura para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida à região de aprimoramento, de aprendizado espiritual, para novas investidas na carne, de onde saiu com alguns resultados. Então olha só, né? Então acontece
nesse estado de perturbação, até que a gente tenha condições de recuperar nossa consciência. Então, quando a gente recupera a nossa consciência, pessoal, aí nós vamos, né, retomando, nós vamos despertando, nós vamos entendendo o que aconteceu, né? Nós vamos, então, percebendo que a vida segue, que a vida continua. Nós estaremos em outro ambiente, talvez num hospital, ou em algum abrigo, ou até mesmo na colônia em si. Então, tudo depende da nossa condição de entendimento, né? Isso leva tempo, uns vão ser mais rápidos, outros mais lentos, enfim. E aí ele segue aqui: a reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. Então olha só, pessoal, a reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. Olha o quanto é importante a gente entender isso, né? Entender esse processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. Então nós estamos aqui ao léu, a gente está aqui porque a gente precisa sofrer, a gente está aqui porque a gente tem que passar por coisas ruins? Não. A reencarnação é um processo criado por Deus para o despertamento do nosso espírito em evolução. Então é uma oportunidade, é uma chance. Deus criou esse processo para nos dar a chance de nos auto-aprimorarmos, de nos auto-aprendermos, de burilar as nossas más tendências, de aprender, de avançar, de construir. Então quando a gente percebe, né, às vezes um olhar negativo sobre a reencarnação, principalmente para os que não acreditam, então olha só que processo importante, interessante que Deus criou para nos dar a oportunidade da gente avançar. Quer dizer, não existe, né, as penas eternas lá que a gente ouve falar muito. Então eu fiz um mal uma vez, então eu estou condenado ao mal pelo resto da eternidade. Deus nos dá a oportunidade da retificação através da reencarnação. É esse despertamento do espírito em evolução. Todos nós estamos em evolução. E todos nós temos essa necessidade de reencarnar para aprender, para burilar, para vivenciar essa renovação moral que nós precisamos. Melhorar dessa condição moral também, né? Como o Miramês citou aqui. Então, tudo isso vai fazendo sentido, a gente vai entendendo essa dinâmica, o quanto ela é importante, o quanto ela realmente contribui para que a gente possa evoluir. Se a gente não tivesse essa oportunidade, como é que nós teríamos condições de evolução, pessoal? Olha só, então, Miramês consegue aqui. Quem já compreende a necessidade da reencarnação dará um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. Quer dizer que a gente vai entender tudo, saber tudo? Não é isso. Mas é importante a gente entender que é um passo à frente que nós damos. Quando a gente entende essa dinâmica. Quando a gente entende que a gente está aqui, vivendo uma experiência, e quando essa experiência se finalizar, nós vamos retornar ao plano espiritual. Em outro momento, nós vamos retomar o aprendizado de onde nós paramos. Então, olha só o quanto realmente nos faz entender essa lei de justiça e de amor que vem de Deus. Então, Deus quer nos punir o tempo todo, eternamente. Eu fiz o mal uma vez, e aí nunca mais eu vou ter outra chance, nunca mais eu posso. Deus nos dá essa oportunidade através da reencarnação. Então vamos pensar o quanto é importante a gente entender isso, a gente pelo menos pensar sobre isso, né? Estou aqui numa experiência material, brevemente retornar, né? A gente retorna, porque passa muito rápido, a gente sabe, né? O que é 80 anos, 100 anos, passa muito rápido, né? Logo, logo a gente estará de volta ao plano espiritual,
gente vai deixar essa matéria que se desfaz, que está ainda sobre as vicissitudes da vida, as enfermidades, a todas as condições que nós sabemos. E a gente vai retornar então ao plano espiritual e se preparar para uma nova experiência, de acordo com o que nós temos realmente, nosso espírito, né, tem a maior necessidade de vivenciar. E aí ele segue aqui e vai trazer alguns exemplos para a gente, né? Olha só, muitos espíritos dormem, sonham depois da desencarnação, por faltar-lhes conhecimentos suficientes, de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros ficam onde se processou seu desenlace, por tempo indeterminado, e dali, por vezes, saem para outras etapas de vida, sem reconhecer onde estiveram. Porém, a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela para a luz do entendimento. Olha só, acordar na carne. Nós estamos aqui reencarnados, pessoal, para a gente acordar, para a gente despertar. Por mais que talvez a gente não queira, a gente deixe para lá, a gente não quer saber, não é o momento. É o que ele está falando aqui, ó. A força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela, para a luz do entendimento. Então quer dizer, o progresso, né? Um dia nós vamos compreendendo, pouco a pouco, sem violência, sem imposição. Nós vamos pouco a pouco construindo esse conhecimento, esse entendimento dentro de nós, do nosso ser eterno, né? Lá no penúltimo parágrafo, olha só o que ele vai dizer também. Ele vai relembrar a gente de um ponto muito importante e também vai fazer um alerta. Olha só. Quando a gente está falando aqui, né, a força do tempo e o amor de Deus pelas mãos do Cristo farão o espírito acordar na carne ou fora dela para a luz do entendimento. É essa uma das missões do Evangelho de Jesus. Fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. Olha só, essa é uma das missões do Evangelho, pessoal. O Evangelho veio para nos esclarecer, para nos consolar, para nos mostrar que a vida não acaba, a vida não tem fim. Veio vestir os nus espirituais, saciar a fome de amor daqueles que choram, dos aflitos. Jesus veio trazer toda essa boa nova para nós. E aí ele segue aqui, a humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. A ignorância das leis de Deus fê-los mortos de entendimento sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram. Eu acho interessante ele utilizar esse termo, pessoal. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis, né? Quer dizer, a ignorância das leis de Deus, pessoal, o não interesse, o total desinteresse, às vezes, né? Pelas leis de Deus, de se entender realmente para onde nós vamos, nem de onde a gente veio, né? Realmente faz com que a humanidade esteja vivenciando ainda esse momento de perturbação espiritual. E aí ele diz o seguinte: aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, preparem-se no percurso da vida na Terra, lembrando-se de que fora da caridade não há salvação. Olha o alerta que ele faz para nós aqui, né, pessoal? Preparem-se no percurso da vida na Terra, lembrando-se de que fora da caridade não há salvação. Então olha o alerta que ele deixa para nós aqui. Preparem-se no percurso da Terra, para a gente não adiar,
Pra gente não deixar para depois, né? Depois a gente falar, depois que, né? Depois. E esse depois nunca chega, né? Esse depois realmente fica para depois e às vezes a gente perde a oportunidade preciosa de estar com a codificação espírita em mãos para aprender, para estudar, para ler, para meditar, para entender muitas coisas que acontecem com a gente, com quem está perto da gente, no planeta onde a gente está neste momento, que é o planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Por que certas coisas ainda acontecem? Por que nós ainda vivenciamos situações tão dolorosas, tão difíceis? Por que será? Então aqui é um alerta pra gente. Preparem-se no percurso da vida. Preparem-se com o estudo, com a renovação moral, com a retificação dos passos, pessoal. Se a gente parar e pensar por um momento algo que a gente esteja errando, é porque nós já podemos melhorar. E aí, nós vamos deixar passar? Ou a gente vai deixar para uma outra encarnação? E aí? Será que na próxima encarnação a gente vai ter a codificação espírita junto com a gente? Ou será que isso tudo que a gente está lendo, está estudando, está aprendendo, já é o que nós vamos guardar na nossa bagagem espiritual para a gente usar aí nas nossas futuras experiências? E aí? É algo para a gente pensar, né? Então, quando ele alerta aqui, preparem-se no percurso da vida na Terra, lembrando-se sempre, né, de que fora da caridade não há salvação, né? Que é o maior ensinamento aí que a doutrina espírita reforça, que vem diretamente do Cristo, e ela reforça em todas as mensagens, em todos os ensinamentos, em todas as reflexões, o quanto realmente fora da caridade nós não vamos encontrar as mãos amorosas de Jesus, né? Nós não vamos ir de encontro, nós vamos nos perder por outros caminhos, infelizmente, né? Então, olha só, para finalizar aqui, questão 2163, ele vai dizer o seguinte: estuda e ora, trabalha e medita, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que, no momento da chamada morte, não morras, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que nós, que estaremos te esperando, sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Olha que bonito isso, né? Estuda, ora, trabalha, medita, né? Olha a orientação que ele deixa pra gente. Procura o aprimoramento das faculdades, para que no momento que nós iremos retornar ao plano espiritual, pessoal, para que a gente não morra, né? Para que a gente realmente encontre vida, para que a gente perceba e entenda no momento ali que nós estivermos atravessando essa experiência, que a gente tenha mais consciência, mais entendimento. E aí ele fala, né? Estaremos te esperando, sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte. Então, e ganhar a vida na sua plenitude, quer dizer, nós vamos encontrar vida, não há fim, não há ponto final. Então isso é muito importante a gente se lembrar disso. Então a atividade nossa, do nosso espírito, não é só aqui na matéria. A matéria é importante, a gente sabe, as experiências, o processo da reencarnação, nós trazemos situações para serem resolvidas, mas após o nosso desencarne, a vida, né? A nossa vida espiritual segue. Nós vamos retornar para uma outra experiência, vamos nos preparar, né? Para uma outra experiência, e vamos com certeza fazer um balanço com a nossa consciência do que nós aprendemos, do que realmente foi produtivo, que foi importante na nossa última encarnação. Então, esse primeiro capítulo aqui, né, pessoal, já deixa a gente já com muitas reflexões. Quem não tiver o livro, né, lembrando, quem tiver aí pela primeira vez ou nas primeiras lives, essa coleção está disponível no site www.olivrodosespíritoscomentado.com,
e lá vocês acessam questão por questão. Então tem muita gente que acompanha a live junto com o texto aí que está disponível no site, tá bom? E quem quiser ler depois também, em outro momento, fiquem à vontade. Então, com relação à questão 163, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos avançar, porque nós vamos falar sobre a 164, a 165 e logo depois tem uma nota, tem um comentário de Kardec aí, um texto que também é muito interessante, traz muitas informações para a gente complementar com tudo que a gente está refletindo aqui junto com o texto de Miramês, tá bom? Vamos avançar aqui para 164, pessoal, depois a gente volta um pouquinho e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente abre um espacinho aí para contemplar também as perguntas e os comentários. Olha só, 164. Kardec então pergunta aos espíritos: todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que sucede à separação da alma e do corpo? Então ele está perguntando se todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que acontece após a separação da alma do corpo e do corpo. E a resposta é a seguinte: não, depende de sua elevação. O que Miramês chamou aqui para nós, na questão 163, de condição moral também. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Ao passo que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, olha a diferença, né? Então, não é o mesmo grau de intensidade, não é pelo mesmo tempo, né, que os espíritos vão sentir ou perceber a perturbação que acontece logo após a separação da alma e do corpo. Então, ele dá esses dois exemplos aqui, os espíritos colocam para nós esses dois exemplos do homem já purificado, o homem que já está em um nível evolutivo mais avançado, ele se desprende mais rapidamente. Ele tem condições de realmente se perceber muito mais rapidamente. Já aquele que está ligado, né, como ele coloca aqui, ao passo que o homem carnal, né, aquele que é a mente muito materializado, material, a vida é só isso aqui, a vida é só material, é só o dinheiro, é só as paixões, é só aqui, só o que eu quero, o que eu desejo, é só... Então, essas pessoas têm uma maior dificuldade. Né? Essas pessoas vão conservar, esses espíritos vão conservar neles muito mais fortemente a impressão da matéria, pessoal. Então, é algo que vai realmente dificultar essa separação e vai trazer ainda, vai prolongar ainda mais esse estado de perturbação. Vamos entrar no comentário de Miramês, então, para a gente poder ver o que ele vai ajudar a gente a refletir sobre esse ponto. Olha só, lá no capítulo 11, para quem tiver o livro aí, questão 164, libertação da alma. Olha só o que ele vai dizer. A separação da alma e do corpo, da alma do corpo, quando nele se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma maneira. Então vocês lembram que eu comecei a live falando disso, né? Não existe uma fórmula matemática. A pessoa desencarnou dessa forma, então leva tanto tempo. Não tem como a gente especificar ou precisar o tempo que isso vai acontecer, né? Então, nunca ocorre da mesma maneira. A diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Importante também a gente frisar isso. Cada desencarnação tem as suas nuances, tem os seus acontecimentos ali, né? Aquela cadeia de acontecimentos própria. Então,
Por mais que se a pessoa já estava com alguma enfermidade há muito tempo, ou então se foi uma morte abrupta, rápida, violenta, né? Então cada uma vai ter a sua nuance própria. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros que levam até séculos. Olha a comparação aí para a gente ter uma ideia. Enquanto uns levam minutos para concluir aquela separação, outros já demoram séculos, ficando ligados aos ossos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Pessoal, então isso é que acontece muito frequentemente, né? A gente sabe. A grande maioria ainda tem a sensação, percebe, acha, acredita que ainda está encarnado. Então isso aqui é um ponto também para a gente poder lembrar e reconhecer. Quem já esteve presente em reunião de acolhimento, né, de desobsessão, já viu, né, presencialmente os relatos que esses espíritos trazem, né? E eles comunicam como se realmente a maioria deles não entende que já desencarnaram. Eles às vezes reclamam de alguma dor, de alguma situação que eles passaram. Eles estão ali em uma situação de sofrimento, geralmente, né? Os espíritos sofredores. Mas a grande maioria ainda não percebeu, não entendeu que já desencarnou. Então, esse aqui é um ponto também que realmente, né, Miramês deixa claro aqui e que procede mesmo. Ele vai trazer também mais alguns exemplos. Olha só, lá no segundo parágrafo ele vai dizer para nós o seguinte: podemos mostrar como exemplos os grandes missionários do Cristo que, mesmo reencarnados, já vivem em espírito para entrarem na vida espiritual. Já vivem em espírito e não têm dificuldade alguma em se separarem do fardo corporal para entrarem na vida espiritual por já viverem nela. Quase sempre, eles mesmos desatam seus próprios laços, atados por eles mesmos ao ingressarem na carne. Nós já falamos isso aqui em outro momento, né? Quando o espírito ele é mais evoluído, ele tá geralmente aqueles espíritos missionários, né? Que vêm, aceitam uma missão aqui na Terra, eles participam desse momento, né? De entrar na matéria e também no momento que eles estão retornando muito ativamente. Por quê, pessoal? Pelo nível de consciência. E claro, também pela condição moral que eles já detêm. Então esse processo de mergulhar na matéria e esse processo de sair da matéria, retornar ao plano espiritual, para eles é um processo com maior consciência. É isso que ele está deixando de exemplo aqui para nós. E então eles participam desse processo aqui, né? Quase sempre eles mesmos desatam seus próprios laços. Então aquele momento ali que está acontecendo, aquele desenlace, o espírito mesmo está ali acompanhando e participando desse processo. E aí ele segue aqui. A separação é de conformidade com a pureza da alma. Gasta mais ou menos tempo e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um. O que quer dizer isso? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês pegarem aqui a ideia. A separação é de conformidade com a pureza da alma. Isso aqui a gente está de acordo. Gasta mais ou menos tempo e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um. Então, se a gente seguir aquela orientação que Miramês colocou para nós aqui, preparem-se no percurso da vida na Terra. Se a gente conseguir seguir isso, o que vai refletir para nós nesse momento aqui? Redução do tempo. O tempo da nossa perturbação, pessoal, se a gente se preparar, como ele colocou aqui, né?
Preparem-se no percurso da terra, lembrando-se de que fora da caridade não há salvação. Se a gente conseguir fazer isso, pessoal, nós vamos abreviar, nós vamos diminuir muito esse tempo, né? Então, ele vai ser compatível com a pureza da nossa alma, com quanto a gente se esforçou, se modificou, aprendeu, dividiu, viveu a caridade que Jesus nos ensinou, né? E aí sim a gente vai diminuir esse tempo, vai reduzir esse tempo. Então cabe a nós temos essa responsabilidade também. Mesmo que aconteça de uma forma abrupta, de uma forma violenta, de uma forma rápida, enfim, não importa, né? Acontecendo a morte física, né? Esse momento da perturbação, o que vai contar mesmo é o que é a nossa condição moral. É o que nós realmente vamos realmente construindo ao longo da nossa caminhada. Até a Fran colocou aqui para nós, ó, se a gente fazer, né, o dever de casa certinho, tudo será mais fácil. Então é isso mesmo. É essa mesma ideia, né? Se a gente conseguir, então, se preparar, né? E esse se preparar, pessoal, não é pensar na morte. Ah, vou pensar que eu vou morrer. Não é isso. É a gente ampliar a nossa visão, a gente não encarar a experiência material como a única experiência, como única possibilidade nossa. Nós sabemos que não é assim, né? Nós já temos a consciência do mundo espiritual. Nós temos consciência, nós estamos passando por um processo encarnatório que vai contribuir para a nossa elevação, para a nossa evolução. Então não é pensar simplesmente no ato de morrer ou de desencarnar, não é isso. Mas é a gente saber que nós vamos partir com o nosso acervo pessoal, a nossa bagagem. Eu não vou poder carregar a bagagem do outro, do vizinho, do parente. Não. Então, cada um de nós, né, tem que fazer o dever de casa como a Fran colocou aí para nós. E aí, olha só. É conquista da alma, né? Como a gente está falando aqui. Essa redução do tempo, como ele coloca aqui, que está nas nossas próprias mãos, é conquista da nossa alma. Então é uma conquista nossa. Ninguém vai tirar isso da gente, né? A doutrina dos espíritos, desde os seus primórdios, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que os homens despertem, no sentido de trabalharem no autoaprimoramento e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Miramês está perguntando aqui. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Todos buscam a libertação, mas poucos sabem procurá-las pelos caminhos certos. Então, ninguém quer passar por essa perturbação, né? Mas como que nós não vamos passar? Como que nós vamos reduzi-la? Ou então, se a gente passar, vai ser muito rápido. Como que isso acontece? Ele fala aqui. Ao mesmo tempo que ele pergunta, ele já deixa a resposta, trabalhando pelo nosso autoaprimoramento, para que a gente possa então ganhar a bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Então, se a gente trabalhar mesmo, pessoal, por nós, nesse esforço constante de estudo, de aprendizado, de prática também, claro, que não é só a palavra, né? Não eu acho que é assim, ou então a doutrina diz que é assim. Não, é a nossa vivência, claro que vai contar. É o que nós conseguimos vivenciar na prática, que vai realmente mostrar que nós já aprendemos. E que esse aprendizado já faz parte do nosso acervo espiritual, do nosso acervo, da nossa bagagem espiritual, que é o que nós vamos levar para as próximas experiências. Tudo que é material está aqui. Agora, o que for realmente virtude, o que for realmente construção dos nossos espíritos, nós vamos levar. E aí isso vai refletir, claro, como ele coloca aqui, no momento da perturbação. Ela vai ser maior, ela vai ser menor,
Vai ser por pouco tempo? Como que vai ser? Depende muito da gente, né? Deixa eu ver aqui um outro trechinho para a gente poder comentar. E aí lá no antepenúltimo parágrafo, olha só o que ele vai dizer também que eu acho interessante, olha só. Concitamos os homens, convidamos os homens que aprendam a orar, que não se esqueçam do autoaprimoramento, que lutem todos os dias para viverem bem com o próximo, de sorte a ganhar a consciência da vida e ganhar vida na consciência. O livro dos Espíritos, no qual estamos nos inspirando para conversar com os homens, deve ser lido e meditado. O que a gente falou hoje na primeira frase lá da live? Sobre a meditação, sobre o pensamento, sobre a organização de um bom pensamento, de uma boa meditação, né? O livro dos Espíritos, então, deve ser lido e meditado, pois ele é fonte de muitas instruções, revelando leis que estavam encobertas e que tem poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Olha só, pessoal, tem o poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende, né? Quer dizer, o não conhecimento, né, às vezes prevalece. Então, estudar o livro dos Espíritos, consultar o livro dos Espíritos sempre que a gente tiver uma dúvida, como a base mesmo dos nossos estudos, qualquer livro que a gente for ler, pessoal, a base é o livro dos Espíritos. Ah, Edu, eu estou lendo um livro espírita, mas lá está falando alguma coisa assim e não está muito... Peraí, então vamos olhar a base. Qual que é a base? O livro dos Espíritos. Então, todos os livros, né? A gente, claro que Kardec orienta a gente a ser crítico, a gente a raciocinar, a gente a pensar, a refletir. Vamos trazer então essa obra, esse texto, essa informação com o livro dos Espíritos. O que está no livro dos Espíritos? Né? Então aqui está a base. É a partir daqui, como ele bem coloca, né? Tem o poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Então é um grande desempate aqui para nós, né? O livro dos Espíritos tem essa importância, é a base do ensinamento que os Espíritos trouxeram para nós, né? Então ele vai no próximo parágrafo, ele vai trazer uma orientação, olha só. Se ainda não começaste a pensar sobre a tua vida e sobre como viver melhor, começa agora, que chegarás à conclusão de que deves viver em conjunto e paz com todos, trabalhando e ajudando onde quer que seja, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. Olha só, pessoal, toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. O que isso quer dizer? Que os nossos esforços não são em vão, né? Todo esforço que a gente se propõe, que a gente se junta também, né, dentro das coletividades que nós estamos inseridos, realmente vai ser nasce, né, luz no seio desses esforços que nós empreendemos aí, principalmente com relação ao estudo, principalmente ao comprometimento, ao compromisso de estarmos aqui toda terça-feira, 8 horas da noite, já há 3 anos. Olha o quanto isso é importante, o quanto isso vai abrindo luz para nós, para os nossos caminhos, quanta coisa vai ficando mais clara, quanta tolerância a gente vai aprendendo a ter. Então são pontos aí que a gente vai analisando, né? Que é uma construção. Pouco a pouco, esses esforços realmente vão se tornando luzes no nosso caminhar, né? E aí ele finaliza assim: a morte do corpo, todos já bem o sabem, é fato natural, mas nunca é aceita como tal, por se esquecer de estudar esse fenômeno à luz do coração. Sempre se deixa para depois, né, pessoal? Quantas pessoas
às vezes não aceitam a doutrina espírita por ela nos explicar o fenômeno da morte, o que é a morte física, o que é o retorno, né, que é o que nós estudamos nesse capítulo, o retorno da vida corporal à vida espiritual. Muitos não aceitam, muitos não querem pensar. Por que não? Por que não refletir? Por que não meditar? Por que não entender, pensar, né, por um momento, né, às vezes, que nós estamos passando por uma experiência passageira, tão rápida? O que nós vamos levar? O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos contribuindo? Sempre se deixa para depois, como ele coloca aqui, e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um. Eis que chegou o momento desse estudo transcendental, de estudar aquilo que chamam de morte, para se descobrir a vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo, pelas mãos luminosas de Deus. Olha só que bonito, né? Eis que chegou o momento desse estudo transcendental. Nós vamos continuar deixando para depois? Ou nós vamos realmente buscar entender esse momento, esse fenômeno? O que é a morte? O que é a passagem? O que é a perturbação que nós vamos enfrentar? Vai ser longa? Vai ser breve? Vai ser rápida ou não? E aí? Chegou o momento de a gente estudar, né, aquilo que chamam de morte, para a gente descobrir a vida. Por quê? Estudando a morte, estudando, né, esses temas que nós estamos estudando, o que a gente vai encontrar no final das contas, pessoal? O fim? Ou a gente vai encontrar mais vida? Mais vida, né? Ele fala aqui, vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo, pelas mãos luminosas de Deus. Então a gente vai encontrar mais vida. Eu não vejo morte. Quando a gente fala da morte, da passagem, quando a gente fala sobre o plano espiritual, sobre o que nós já temos de conhecimento, será que realmente não é uma imagem para a gente se sentir com mais esperança, para alimentar nossa fé, para nos dar forças para a gente poder vencer as tribulações e as vicissitudes da vida? Não é fim, não é ponto final, não é totalmente só tristeza. A gente sente ainda, claro, a separação, a gente sabe, como eu já comentei aqui várias vezes, nós ainda sentimos muito a passagem dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Claro, a gente está aqui vivendo experiências e a gente quer que esses seres que nós amamos permaneçam conosco, é natural. Agora, a partir do momento que acontece, é aqui que a gente vai buscar entender, é aqui que a gente vai não se revoltar, é aqui que a gente vai encontrar a consolação através da doutrina de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos. Fácil não é, mas a doutrina ela é consoladora, ela é esclarecedora. Ela nos dá fé, esperança de um futuro que virá. Nós sabemos que virá. Não existe o fim. Então, pessoal, vamos pensar sobre essas questões, vamos puxar todos esses ganchos aqui que Miramês deixa para a gente no texto de hoje, para que a gente possa pensar, né? Para que a gente possa realmente buscar essa compreensão, para que a gente... Não é que nós não vamos sofrer, mas nós vamos administrar, nós não vamos nos desesperar. Até quando nós mesmos desencarnarmos, né? E se a gente desencarnar de uma forma rápida, inesperada, e aí? Da mesma forma, nós que fomos, quem ficou, então como lidar com isso? Como lidar com a morte? Claro, a doutrina ela vai nos ajudar a entender, ela vai nos ajudar a encontrar mais vida, sempre mais vida. Então isso aqui acho que já vale
Já vale tudo o que a gente está vivendo, né? Todas essas tribulações, todos esses episódios tão difíceis que nós estamos vivendo. E claro, pedindo sempre a proteção de Jesus, da espiritualidade superior e de Deus Pai, né? Pessoal, vamos avançar então? Eu acho que vai sobrar uns minutinhos, aí a gente abre para os comentários e para as perguntas, tá bom? Vou dar uma olhada nos comentários agora rapidinho. Nós ainda estamos dentro do horário. E aí depois a gente já entra na questão 165, porque ela vai, claro, complementar ainda mais essas reflexões que a resposta dos Espíritos trouxerem também, claro, que Miramês complementa na obra Filosofia Espírita. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O César colocou para nós aqui. Interessante de estudar a doutrina é que ela esclarece. A doutrina ilumina a nossa e também a vida dos outros, né? Com certeza, né, pessoal? Muita luz. Quem se tornou espírita ou pouco tempo para cá, ou alguns anos para cá, vocês conseguem perceber a diferença? Do que a gente pensava, do que a gente via, do que a gente vivenciava, até das nossas próprias ações, né? Houve uma diferença? Ah, Edu, eu não mudei nada. Eu já ouvi isso, alguém já me falou isso, eu não mudei nada. Tá, tudo bem, mas não é de um dia para o outro, né? É um processo. É um processo. A gente vai aprendendo a refletir, a gente vai aprendendo a trazer esses ensinamentos e essas reflexões para a nossa vida. E aí isso vai interferir na forma como a gente conversa com o outro, como a gente age, como a gente se relaciona com tudo que está em volta da gente, né? Claro, nós ainda temos nossas falhas, né? E falhas que nós trazemos aí de muito tempo. Mas só da gente poder pensar, da gente poder falar, opa, peraí, aqui eu tô errando, já é um começo, né? Já é o começo da mudança para todos nós, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A Nádia perguntou para nós aqui rapidinho, antes da gente passar para 165. Quando passar o tempo de perturbação, o espírito vai para alguma colônia? Bom, isso aí depende, né? Não é também aquela fórmula que a gente falou no começo, não é uma fórmula matemática. E aí depende, às vezes ele pode ser acolhido, ele pode ser levado para um hospital, para um abrigo, então já pode ir direto para a colônia. Vai depender da situação, né, dele e da necessidade que ele tem naquele momento, tá? Depende de alguns pontos aí. Ela perguntou também, parentes que desencarnaram podem se encontrar em algumas colônias? Digo, os parentes podem ficar na mesma colônia? Lembrando, pessoal, para responder essa pergunta da Nádia, o que vai contar muito para nós é a nossa afinidade espiritual, né? E aí nós vamos nos reunir com aqueles que nós temos afinidade. E aí seja eles nossos parentes sanguíneos aqui na Terra, que já retornaram, ou então outros seres, outros espíritos que nós não temos consciência, mas que estão lá nos aguardando no momento do nosso retorno. Nós vamos retomar esse contato. Então, o que vale, o que vai prevalecer mesmo é a afinidade. Então, e aí vai ser consanguíneo ou não é um detalhe só, né? Mas se tiver afinidade, se tiver ligação mesmo, os laços de afeto, de amor são indestrutíveis, a gente sabe, né? E aí é onde os espíritos se reúnem, né? Então é isso, né? Eu acho que de pergunta. Deixa eu voltar aqui. A Fran comentou, né? Eu perguntei se mudou depois que a gente se torna espírita, quando a gente começa o estudo, então quando a gente começa a vivência da doutrina espírita na casa espírita também, né? Olha só, a Fran colocou para nós aqui, mudou muito. Agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido essa doutrina linda. Vivo em uma constante busca de me melhorar.
e na procura de ajudar o próximo de coração. Tá vendo a mudança, né? A gente aprende, né, pessoal, a olhar para as nossas dificuldades, para os nossos erros, né? A gente não vira santo, não. Mas a gente cria uma coragem para olhar e falar, nossa, peraí, né? Não é bem assim. E aí tudo isso vai se transformando aí ao longo do tempo, quando a gente se dedica, então se torna um compromisso nosso a mudança e a renovação moral, né? Com certeza, então é isso aí que a Fran tá dizendo para nós. Deixa eu só voltar aqui, ver se tem mais alguma... Opa. A Márcia colocou para nós aqui, o que vale não é o sangue, e sim o coração, é verdade, né? Então os laços de afeto, e aí vai independer se foi parente, se foi pai e mãe, se foi, né, em vidas passadas. Se houver aquela ligação, realmente a gente se reencontra, né? Que bom a gente saber, né? A Ivanete colocou para nós aqui, a doutrina espírita é muito esclarecedora, nos ajuda a entender muitas coisas. Né? É verdade, né? Nos esclarece e nos ajuda a entender muitas coisas que teoricamente a gente não encontra explicações, a gente não encontra entendimento, né? O César colocou para nós, volto da reunião espírita mais equilibrado e assim posso fazer melhores escolhas, olha só, né? Realmente a gente sabe que nas reuniões a espiritualidade está ali para nos ajudar, né? Para nos auxiliar. E com certeza a gente se equilibra, a gente se centra mais, né? E com certeza isso vai se refletir nas nossas escolhas aí, na nossa vida em geral, né? Muito bom. Vamos dar sequência então, pessoal? A questão 165, lá no Livro dos Espíritos. Então, olha só. Kardec então pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo, olha só que interessante essa pergunta, hein? O conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação? E a resposta dos espíritos é a seguinte: uma grande influência, pois o espírito compreendia antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, pessoal, enquanto algumas religiões, algumas doutrinas, né, elas pregam a exclusividade, né? Ah, se você não for dessa religião, se você não for dessa doutrina, você não terá, né? E aí todas aquele assunto que a gente já sabe. Então, aqui Kardec foi muito cuidadoso com a pergunta, né? O conhecimento do espiritismo exerce uma influência nesse momento, né? Nessa duração maior ou menor? E a resposta vem, uma grande influência. Por quê? Porque ajuda o espírito, de alguma forma, ele já compreende, ele já tem um nível ali de compreensão de que ele, né, que a gente vai desencarnar e que a gente vai seguir em espírito, né? Pelo menos inconscientemente, ou a gente tentando em alguns momentos conscientes, a gente tenta entender isso, compreender isso, né? Administrar esse conhecimento. E aí, mas eles reforçam, mas a prática do bem e a consciência pura é a maior influência. Então quer dizer que quem não tem um conhecimento do espiritismo, mas pratica o bem e tem a consciência pura, com certeza isso vai contar para maior tempo ou menor tempo de perturbação espiritual após o desencarne. Interessante a gente pensar, né? Então, não é a credencial espírita que vai ditar para nós esse tempo, mas o que nós praticamos de bem e a nossa consciência. Então é o mais importante. A doutrina nos ajuda a entender o processo, a entender as leis divinas, a entender o que nós precisamos fazer, o porquê que nós estamos aqui. Nós viemos já de outras experiências, estamos vivendo aqui uma experiência material,
retornaremos ao plano espiritual para nos preparar para uma outra experiência. Olha o quanto a gente já tem consciência, né? O quanto a gente já sabe. Então isso ajuda, mas não vai substituir, claro, a prática do bem e a nossa consciência pura, né? Porque lembrando, né, pessoal, após o nosso desencarne nós vamos nos encontrar com a nossa própria consciência. E aí? Essa perturbação vai ser maior ou vai ser menor? O Gledson tá lembrando aqui a caridade também, né? A gente acrescenta aqui junto. Quando eu falo prática do bem também, quando eles falam aqui, né, prática do bem, a gente já subentende a caridade também, mas é bom a gente reforçar a caridade que Jesus nos mostrou, né, que Jesus nos ensinou. E aí, a gente conseguiu vivenciar? A gente conseguiu trazer essa caridade como um item da nossa bagagem espiritual ou não? Então, olha só. Logo em seguida aqui, pessoal, tem um pequeno texto. Eu selecionei um trechinho aqui para a gente poder comentar, que eu achei ele muito interessante. Né? Vocês podem ler aí depois, mas eu acho legal a gente falar aqui também, para a gente poder entrar nos comentários de Miramês. Olha só o que Kardec escreveu. Aqui, Kardec mesmo, tá? Não é a resposta dos espíritos, mas é um comentário que ele coloca logo em seguida para complementar essas respostas que ele recebeu. Olha só. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. Isso aqui está logo abaixo da questão 165, tá? No Livro dos Espíritos mesmo. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela fica como que atordoada, no estado de uma pessoa que, saindo de um sono profundo, tentasse compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acabou de desprender-se. Quando se dissipa, a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que sucede à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, de diversos meses ou mesmo de diversos anos. Aqueles para quem ela é menos longa são os que, quando vivos, olha só, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, pois então compreendem imediatamente a sua situação. Então, aqueles que já, imaginava, já identificava, já meditava sobre isso, pessoal, consegue perceber melhor, mais rapidamente. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente conforme o tipo de morte. Aí ele vai citar um exemplo aqui, nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito se surpreende, fica perplexo e não acredita estar morto. Ele defende essa ideia obstinadamente. No entanto, vê seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. Vai até as pessoas pelas quais tem afeição, fala com elas e não percebe porque não entendem. Essa ilusão dura até que se complete o desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Então, no momento do desligamento total, pessoal, do desprendimento total. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreso com a morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento, e muitos ficam muito preocupados com os familiares. Às vezes não vê, às vezes não, fica muito preocupado. Nossa, mas aconteceu alguma coisa comigo, E aí eles se preocupam com os familiares que ainda estão encarnados,
Então, olha só, para ele a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento, então gera um sofrimento muito grande, né? Ora, como ele pensa, vê e ouve, não percebe que está morto. O que aumenta sua ilusão é o fato de que ele se vê num corpo semelhante ao precedente na forma, mas como ainda não teve tempo de estudar sua natureza etérea, julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção sobre isso, espanta-se por não poder apalpar-se. Então olha só que interessante. A Ivonete lembrou bem aí, né, o livro Nosso Lar e toda a série, né, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Então é um grande ensinamento para todos nós, todos, pessoal. Então quem ainda não leu, quem ainda não estudou, né, essa parte, começa lá com o Nosso Lar e vai avançando para as outras obras, Os Mensageiros e vai, né? São 13 obras ao todo dessa série e vai realmente ajudar. O filme, né, também para quem viu o filme, ajuda a gente a entender, olha quanto tempo que André Luiz ficou ali, né, no umbral, quanto ele demorou para entender a situação que ele estava passando. É um grande exemplo para todos nós, né? E realmente ajuda a gente a entender todas essa diversidade de possibilidades que acontece. Então aqui Kardec, né, traz para nós também essa compreensão de quando o espírito, a pessoa nunca pensou sobre isso ou nunca refletiu, ou ela acha que é a única realidade que ela pensou, que ela acredita, é ela viva, é ela. E aí o espírito ele não consegue diferenciar, né? Ele acha que aquele corpo fluídico ali é o corpo material, então ele se confunde. Então tudo tem um tempo, né? Aqui ele vai sendo explicado aqui, e no momento que essa ligação, esse desprendimento se completa, é que realmente ele vai se dar conta da sua realidade espiritual. Então vale a pena ler todo o texto aí, pessoal. Tem até mais um trechinho aqui. O final, o último trechinho, eu até separei aqui para a gente completar. Olha só. A perturbação que sucede à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo assemelha-se àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está limpa, esse momento é cheio de ansiedades e de angústias, que aumentam à medida que ele se compenetra de sua situação. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que sucede à morte, cada um vai para o seu lado, onde só se preocupam com os que lhes interessam. Então, até o momento aqui da morte coletiva também, o despertar vai ser, né, essa perturbação, e depois o futuro despertar, né, do espírito no plano espiritual vai também sofrer essas variações aí. Então, pessoal, é um texto muito rico, então não deixem de ler. Quem puder ler aí, leia as 3 questões, não é muito extenso, né? E depois leia esse texto de Kardec, porque vai complementar as 3 respostas aí que ele recebeu dos espíritos, tá bom? Vamos entrar no que Miramês comentou sobre a questão 165, então, para a gente completar? Olha só. Quem está com Filosofia Espírita, lá na página 141, capítulo 12, Perturbação após a morte e o conhecimento. Olha só o que ele vai dizer para nós. A doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do Espiritismo, olha só, coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador Prometido. Então, a doutrina, o conhecimento da doutrina, pessoal,
ele realmente vai influenciar para a gente, né? Para diminuir essa perturbação, o tempo dessa perturbação. Não é que nós não vamos vivenciar essa perturbação. Ela pode ser abreviada, pode ser por menos tempo, né? Mas é preciso, ele fala aqui, que o estudante do Espiritismo coloque em prática os ensinamentos colhidos do Consolador Prometido. Que ensinamentos são esses, pessoal? Os ensinamentos de Jesus, né? Então, esses realmente vão fazer diferença, né? A nossa condição moral lá, lembrando lá na questão 163. Aí, em seguida, olha só o que ele vai dizer aqui para nós. A perturbação que ocorre no transe da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto. E por vezes perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos de conformidade com a nossa evolução. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, essa não impede a nossa lucidez. Olha só, pessoal, a pureza de consciência não impede a lucidez do espírito nesse momento, né? Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Então, pessoal, a divulgação da doutrina, olha a importância, né? De nós divulgarmos, de nós estudarmos, né? De nós aprendermos a cada dia com os ensinamentos que a doutrina nos mostra, né? Os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Quer dizer, está ajudando aí, né, nesse momento que nós atravessamos, né? Nós retornamos ao plano espiritual e então realmente nos ajuda muito. Os que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos, né? O que a gente vê muito nas reuniões de assistência, né? Nas reuniões de desobsessão, onde nós sabemos que as casas espíritas são hospitais espirituais também, né? Então esses espíritos são acolhidos, são esclarecidos, recebem tratamento, né? Muitas vezes. E muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. O Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos os caminhos do amor, que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Então, olha só, despertar os homens para a vida em Cristo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum trechinho para a gente comentar. Ele vai trazer para nós aqui no penúltimo parágrafo, para quem estiver acompanhando aí o texto, né? Lá no penúltimo parágrafo ele vai fazer uma reflexão, olha só. São duas forças imprescindíveis na vida da criatura: conhecer e praticar. Então, pessoal, não adianta a gente conhecer e a gente não praticar, né? Então, são duas forças imprescindíveis, né? Uma precisa da outra. Conhecer o valor do perdão e perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Nós ainda temos muita dificuldade, né? Nós amamos apenas os nossos, só o que é nosso, só aquele que está ali, né? Então, esse amar sem distinção, nós ainda temos muitas dificuldades. Mas olha só, essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação
E, se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. Então, essas diretrizes que ele colocou aqui, né? Conhecer e praticar, conhecer o valor do perdão e perdoar, não adianta eu falar, né, pessoal? Tem que perdoar. O perdão que Jesus ensinou. E aí, a gente não consegue perdoar. E aí? A gente conhecer as belezas da gratidão e ser grato também pelos benefícios. Então, são forças aí muito importantes. Nós precisam caminhar juntas. E aí ele diz aqui, essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação. E se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte. Pessoal, quando a gente lembra disso, não passaremos pela morte, Jesus, né, passou pela crucificação, por toda a situação que nós já sabemos. E aí ele veio, né, ele retorna e mostra para nós que a morte não existe, né? Não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida. Olha a importância da passagem de Jesus entre nós, né? Para nos mostrar que nós não passaremos pela morte. Nós estaremos sempre na vida, buscando a vida. A vida é o estado normal e eterno nosso. Se a gente achar, então, que após uma experiência material acabou, e aí? Aonde vai estar a nossa libertação, a busca pela nossa libertação, né? Essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação, e se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, quer dizer, sempre vida. Morte, não, nós vamos passar, né? Nós vamos passar pelas experiências materiais, retornar ao plano espiritual, depois planejar uma nova experiência material, sem morte, sempre vida. Estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. Então isso aqui, pessoal, nos mostra também a relevância dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Porque se a gente vivenciar esses ensinamentos na prática, não somente pelos lábios, né, pela boca, se a gente vivenciar isso na prática, nós vamos verdadeiramente trabalhar pela nossa libertação. Nós vamos melhorar a nossa condição moral. Nós vamos encontrar vida e não morte. Morte é fim, e o fim com Jesus não existe, né? Jesus é vida. Nós passaremos pela morte, não passaremos pela morte, estaremos sempre na vida. Sempre, vida abundante. Né? E aí a gente pode até usar o termo, né? Vida eterna. A vida sempre ativa, sempre presente. E aí, para concluir o capítulo, né, a análise da questão 165, Miramês vai dizer o seguinte: é muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. Certifica se a estás entendendo como ela é, com profundas lições com nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontraram um Cristo nela, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho para Deus por esse prêmio. Não obstante, se ela te falar durante a vida, busca entender o que a dor quer te transmitir, ou então que ela quer te ajudar a permanecer consciente em todos os transes, principalmente na passagem do mundo físico para o espiritual. Juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia. Pessoal, eu queria fazer um comentário sobre esse comecinho aqui, quando ele fala sobre Jesus. É muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. Certifica de que estás entendendo como ela é, com profundas ligações com nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontraram um Cristo nela, vá em frente. Isso para mim fez toda a diferença.
do momento que eu comecei a conhecer a doutrina espírita, no momento que eu comecei a me dedicar às atividades na casa espírita. Ele fala que se os teus sentidos encontraram um Cristo nela, vá em frente seguro de que nunca errarás o caminho para Deus. Então, os meus sentidos encontraram Jesus nela. E é um Jesus mais próximo, é um Jesus amigo, né? Um Jesus... Agora é um depoimento pessoal meu, tá, pessoal? Assim, é um Jesus que desceu da cruz e caminha com a gente, nos ensina. É um Jesus amigo, um Jesus presente. Um Jesus que permite, né, que nos abraça sempre com a presença dos nossos mentores, dos bons espíritos que nos acompanham, dos espíritos que nos intuem bons sentimentos. Então, é um Jesus presente. Então, esse trecho aqui, ele mexeu muito comigo. Por isso. Porque enquanto a ignorância de algumas religiões e de algumas crenças, ao não acharem que Jesus está na mensagem espírita, foi justamente na mensagem espírita que eu encontrei um Jesus muito mais próximo, um Cristo muito mais próximo. Então olha só que coisa, né? Então, se os teus sentidos encontraram Cristo, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho. E eu fui em frente, né? Segui em frente. Então, olha que bonito isso, né? A gente saber que essa mensagem, né? A mensagem espírita é uma mensagem que vem diretamente em sintonia e em consonância com os ensinamentos de Jesus. Se alguém ainda não chegou nesse nível de compreensão, pessoal, alguém próximo da gente, algum familiar, algum amigo, alguém que faz algum comentário, não esmoreçam com isso, né? A gente precisa entender que cada um está vivendo o seu processo, né, evolutivo, está no nível de conhecimento. Todos nós estamos aqui para melhorar, para aprender, para crescer. Então a gente não pode impor ao outro que enxergue o que nós já estamos tentando, buscando enxergar, né? Então, vamos exercitar a nossa tolerância acima de tudo. E, claro, ser muito gratos a Deus, a Jesus, à espiritualidade, por a gente ter essa oportunidade, né? De a gente encontrar, né? Jesus aqui a todo momento, a todo instante. E não é uma questão de ser melhores, né, uns do que os outros. Não, é uma questão de percepção, de caminhada. Todos nós vamos, né? Nós não estamos completos ainda, né? Nós avançamos em algumas coisas, em algumas a gente nem tanto. E assim é a vida, né? Mas com relação a essa parte aí especificamente, é uma parte muito... eu acho que é quando aquela palavra encontro faz sentido pra gente, né? Quando a gente encontra realmente o que vem responder às nossas dúvidas, aos nossos anseios. E, claro, a gente, como ele fala aqui, né? Vai em frente, seguro de que nunca errarás o caminho. Então, nós estamos ainda seguindo em frente, né? Claro, aprendendo cada vez mais, buscando cada vez mais para que a função, né, o objetivo da doutrina espírita nesse planeta realmente se cumpra, que é de consolar, de esclarecer, de trazer Jesus para muito próximo da gente, para muito perto. Jesus não está longe, Jesus não está lá em algum lugar distante, não, está perto da gente, né? Está caminhando junto com a gente, está nos mostrando ainda com muita paciência os caminhos que nós devemos seguir, que nós devemos trilhar, né? Então é isso, pessoal. César, belo depoimento, Edu, que bom. Então, assim, a gente vai tendo condições a cada dia, né, através do estudo, das reflexões, de formular também essas reflexões pessoais nossas, né? O quanto não é alguém falar, não é alguém apontar, é a gente conseguir meditar, refletir
e construir, claro, o conhecimento e o esclarecimento dentro da gente, né? A Márcia colocou para nós aqui: se a alma não fosse imortal, a vida seria pouca coisa e a morte seria nada seria, né? Com certeza, né? O César colocou: se tudo acaba na morte, qual o significado da vida, né? Afinal, né? Encantador, é verdade. Pessoal, então, por hoje é isso, né? Nós acabamos bem no horário certinho da nossa prece. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, mais uma vez, dando início aí a mais um mês de lives, mais um mês de muitos estudos, né? Muitos aprendizados. Eu já postei o calendário desse mês, para quem quiser ler os textos antes, fiquem à vontade, porque ajuda também, né? Na hora da live a gente retoma e aí as reflexões e as meditações ficam mais profundas, né? Mas muito obrigado pela presença, estou muito feliz, né? A correria do nosso dia a dia aí, é tão bom a gente poder parar nesse dia, nesse horário, encontrar, né? Se juntar aqui durante a live e estudar a doutrina de Jesus, né? Isso enche os nossos corações de alegria e, claro, nesse momento onde as casas espíritas estão fechadas, nós temos muito que agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui, né? E agradecer também a Jesus e aos bons espíritos que nos acompanham aí todas as lives, todas as terças. Regina, muito obrigado. Tânia, Nádia, César, Fran também. Todos vocês, a Lene em Lisboa também está aí acompanhando, Maria do Carmo. Muito obrigado. E a gente vai se preparar então para a nossa prece, para aquele momento onde a gente vai concentrar as nossas energias, a nossa vibração de amor, endereçar para aquelas pessoas que nós queremos ajudar, para os nossos lares, para as nossas questões, né? Pedir a proteção de Jesus, a proteção dos bons espíritos, boas inspirações também, né? E que a gente possa absorver aí toda essa energia positiva, essa energia de amor e luz que a espiritualidade nos envia nesse momento, né? Muito obrigado, Érica também, a Lenilda, Carminha, César, como diz Emmanuel, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais, é verdade. Com certeza, amparo recíproco, verdade. E é isso aí mesmo. Vamos lá então, pessoal, nos preparar? Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizar a nossa respiração, elevar os nossos pensamentos nesse instante. Pedir, nesse primeiro momento, a Jesus que visite os nossos lares através da espiritualidade amiga, das equipes espirituais que se desdobram em trabalho e em assistência a todos nós. Te pedimos, Mestre Senhor Jesus, Mestre da luz, Mestre de todos nós, nossos lares nesse instante se abrem para receber a sua visita, para receber a equipe espiritual que nos acompanha, que nos assiste, e que possamos absorver, Mestre, nesse momento, através do nosso pensamento, através da nossa vibração de amor e luz, todos esses benefícios que Tu permitistes que nos fostes trazidos nesta noite. Que possamos absorver no nosso espírito, no nosso corpo físico, as bênçãos de saúde, de paz, de equilíbrio, de amor. Todas as bênçãos, Mestre,
que nós temos maior necessidade e às vezes nós nem sabemos. Confiamos em Ti e nos Espíritos trabalhadores da luz que nesse instante nos enviam uma grande carga bioenergética de amparo, de luz, de bons fluidos, a envolver todos os nossos lares, a envolver a psicosfera que nós estamos respirando nesse instante. Que as Tuas bênçãos salutares, Mestre, permaneçam nos nossos lares durante toda essa semana, durante esse mês que está se iniciando. Te pedimos, Mestre, para que as bênçãos de saúde sejam direcionadas não somente a nós, mas aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que nesse instante estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, lutando por mais uma oportunidade de permanecerem na experiência reencarnatória. Ampare a todos eles, Mestre. Ampare os seus familiares que nesse instante passam pelo momento da dor, pelo momento do medo. Se mostre a Ele, Mestre Jesus, para que eles possam enxergar na Tua imagem a fé, a coragem e a esperança de dias melhores. Envolva a todos que estão sofrendo nesse instante, aos que estão lutando bravamente nos hospitais. Dê a eles a esperança, a certeza do Teu amparo e da Tua proteção. Te pedimos também, Mestre, pelos profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles profissionais que estão trabalhando nos hospitais nesse instante. Todos, sem exceção, possam receber de Ti, diretamente de Ti, uma carga bioenergética que vai motivá-los a seguir adiante, que vai dar mais força para prestar assistência aos nossos irmãos que estão passando pelas terríveis enfermidades. Que a Tua luz envolva a todos eles, seus familiares, seus amigos, seus lares. E te pedimos também, Mestre, em especial pelo nosso Brasil. Que a Tua luz infinita, Mestre, ilumine nesse instante todo o solo brasileiro, inspirando aos trabalhadores abnegados, encarnados e desencarnados, a continuarem firmes na missão de assistência e amparo aos sofredores. Não te pedimos, Mestre, que retire as nossas provas, mas que nos dê ombros mais fortes para suportá-las, para vencê-las, para superá-las a cada uma, pois assim sabemos que vamos avançar, confiantes no Teu amor e na Tua presença. Te pedimos também por todos nós, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, que a Tua luz infinita de amor encontre todos nós onde quer que estejamos, nos nossos lares, nos deslocamentos, nos nossos trabalhos, nos ambientes de estudo. Te pedimos também, Mestre, que visite as nossas casas espíritas na noite de hoje. Não podemos estar presencialmente, mas estamos com o coração, estamos em espírito, com os corações ansiosos para o retorno, e que Tu, Mestre, seja sempre o guia, o modelo, para o qual todos nós, durante o trabalho
mediúnico, durante o trabalho cristão, possamos sempre direcionar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade do estudo, pela Tua presença entre nós e por estarmos aqui juntos mais uma noite, em mais um momento de prece, em mais um momento de elevação, mais um momento de tanta luz. Obrigado, Mestre. Que as Tuas bênçãos salutares nos envolvam e nos protejam, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito amparo, meus irmãos, Tati, Marcos, Natiele, Érica, todos vocês que acompanharam aí, muito obrigado pela presença, pela participação. Que a gente possa aí ter uma boa noite de sono, um bom descanso. Na semana que vem estaremos juntos para mais uma live, para mais um momento de estudos. Vitor também, muito obrigado pela presença. Carminha, todos vocês que estão aí até agora. Lúcia também, minha querida, saudades. Nádia, Fran, Carol. Todos vocês aí que estão comigo, estão com a gente até agora. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger hoje e sempre. Tânia, muita luz, muita paz. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.